Povo, beleza? Galera, como combinado, eu vou gravar essas aulas rápidas, pequenas, tá? Que vai servir como um guia da matéria e para colocar a presença aí embaixo, beleza? Então, aulas que a gente vai ver o tema e eu vou falar o aspecto importante que você deve saber, papum, que você deve saber aí do segundo reinado. É isso aí a intenção dessas aulas rápido, beleza? Então vamos começar aí, vamos começar o segundo reinado. Lembrando aí, tá? Primeira coisa, você começa o Império Brasileiro, 1822 até 1831 você tem o governo Dom Pedro I. 1831 a 1840 você tem aquele período instável das regências, né? Aquele período que você coloca a elite governando, por isso que aquela complicação, ameaças do território, né? Ameaças de divisão do território, rebeliões, até que os próprios liberais, né? Criam aí o Clube da Maioridade, né? Clube da Maioridade, que é o golpe da maioridade em 1840, o Pedrinho sobe ao poder como imperador do Brasil. Aí sim, o imperador brasileiro, nascido no Brasil, certo? Aí o Pedrinho de Alcântara, aos 5 anos, e aí ó, o Pedrinho já tá maiorzinho, depois tem aquele quadro da coroação dele, novinho, novinho, né, gente? Novinho. Então, segundo reinado, 1840 a 1889, com o golpe da República, o golpe militar da República. Então é um período muito longo, ainda, vai parecer repetitivo, mas ainda é a construção do Brasil, do que é ser o Brasil. Lembrando que os primeiros anos, né, esses quase 20 anos aí que teve antes, é um período completamente conturbado, certo? Então aqui você tem finalmente, né, você consolida aí o que é ser o brasileiro. Você lembrar de segundo reinado, você tem que saber o que, galera? Política entre conservadores e liberais, né? Você tem uma Constituição apenas do Império Brasileiro, a Constituição de 1824. A política, então, vai ser o quê? Partido Conservador, né? E o Partido Liberal. O que eles são? Ambos são elites. Ambos são elites, né? Muda muito pouco aspecto. O que muda é é o poder, né? Alguns querem o poder centralizado na mão do Dom Pedro II, alguns querem o poder descentralizado, né, na mão aí das províncias, certo? Então a discussão é essa, justamente o poder, né, a distribuição do poder. O que o Dom Pedro faz para conseguir acertar isso e uma certa estabilidade? Ele entra nesse jogo político, ele cria o parlamento brasileiro, né? O parlamentarismo às avessas. O que é isso? O Dom Pedro escolhe o primeiro-ministro, né? A coisa é de cima para baixo. O poder não vem do povo, e sim do imperador. O imperador escolhe o primeiro-ministro e o primeiro-ministro aí vai aí fazer a convocação desses deputados, né? Então o poder vem de cima para baixo. Por isso, parlamentarismo às avessas. Pensou em segundo reinado, você pensa em café, né? É o café, é o principal produto brasileiro, né? Começa aí com uma planta de ornamentação, depois isso explode, né? E o café segue em todo o reinado até a República Brasileira, ok? Então você vai ter aí elites latifundiárias, cafeeiras. Você também tem um surto industrial no Brasil, que é o Barão de Mauá, é a Era Mauá. É um surto industrial por causa de uma lei que foi revogada. Você tem uma brecha, um espaço para esses empreendedores brasileiros, certo? E nunca esquecer que é uma sociedade escravista. Quando cai alguma coisa do segundo reinado, pode ter certeza que a maioria tem a ver com a sociedade escravista. Aquela sociedade escravista, herança colonial, de tensões sociais muito fortes, né? Daquela relação entre o dono do escravo e aquele que seria a propriedade. Então vai ser muito discutido o abolicionismo. Por quê? O mundo, né, começa a mudar, o mundo começa a ficar moderno e a escravidão não cabe mais nesse cenário. E a escravidão é um dos principais pilares do Brasil, né? Não só na sociedade, mas também
econômico, né? Então, durante o segundo reinado, você vai ter várias leis, né, para tentar aí barrar essa escravidão, até que finalmente, lá em 1888, você tem a Lei Áurea, né? Mas o abolicionismo é um tema muito tratado. O fim da escravidão. Como? Por quê? Como será feito? Que leis iremos criar, né? Então, esse assunto é falado aí no segundo reinado. Óbvio que vamos ver um pouco melhor também, tá? Aqui são os pontos que você precisa saber. E aí, a abertura do Brasil para a imigração. Porque em 1850 você proíbe o tráfico negreiro. O preço de escravos sobe. Qual é a alternativa? A imigração, certo? Como será feita a imigração? Em uma primeira fase, ela é particular, depois o Estado começa a regulamentar essa imigração, a vinda de europeus para o Brasil para trabalhar aonde? Na lavoura de café. Então, não muda, viu, galera? As elites são latifundiários escravistas, né? E a cultura vai permear aí nessa construção da identidade nacional, a literatura, né? Por exemplo, o indianismo, né? A música, o que é a música brasileira, né? Você vai ter aí, sim, heranças africanas, heranças indígenas e heranças europeias para a construção do que é esse Brasil. Você tem aí aquela charge famosíssima do parlamentarismo às avessas, que é o Dom Pedro, a diplomacia rodando, os conservadores e os liberais, né? Ora, o cenário é propício a ter um conservador no poder, ele vai colocar um conservador no poder. Ora, o cenário político é propício a ter um liberal no poder, ele coloca o liberal no poder, lembrando que ele tem na mão o poder moderador, né? Ali, ó, fiz um círculo, o café, né? O café, o ponto principal no Rio de Janeiro, né? Aquelas elites fluminenses. E depois esse café se expande para o estado de São Paulo, o oeste paulista, formando o quê? Novas elites cafeeiras. Importantíssimo. Novas elites cafeeiras. Galera, claro que tem mais coisa para falar do segundo reinado, mas aqui por cima esses são os principais aspectos. Na próxima aula, rapidinho aí, né, a gente começa a falar um pouquinho de outros aspectos do segundo reinado. Muito obrigado, abraço, não esqueçam de assinar aí embaixo.